Hoppers, boa tarde. Hoje estamos aqui para entrevistar a professora Nanushka. Olá, boa tarde a todos. Ó, quero primeiro iniciar agradecendo o convite aqui de toda a equipe da OPA, né, por este momento. Então, hoje a gente vai fazer uma conversação com a senhora, fazendo perguntas assim gerais sobre sua carreira, tanto aqui na faculdade, tanto como uma publicitária. E é isso. A primeira pergunta é: o que motivou a escolher publicidade? Bom, desde pequeno eu sempre gostei muito de mexer com tudo que tinha a ver com criatividade, né? Então, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de escrever, e eu sempre tive uma certa facilidade. E aí, desde pequena, algumas pessoas já observavam isso, tipo meu pai, né, uma prima minha que inclusive é publicitária também se formou primeiro. Então, foram pessoas que foram me direcionando, né, para essa profissão. E aí, quando foi na época de fazer vestibular, eu fiz a opção, né, por publicidade e propaganda, que na época só existia na Federal, né? Agora a gente tem várias faculdades oferecendo o Uhum. curso. E fiz também, turismo na Católica. Como o turismo foi em primeira entrada, na época, né, começava no começo do ano, eu fiz 2 anos, mas aí depois eu decidi que, de fato, o que eu queria era a publicidade. Então aí eu tranquei o curso, fui para a Federal e aí me formei. Demorei um pouquinho para me formar, porque nesse meio termo aí eu casei, eu tive filho, né, parei um pouquinho para poder me organizar, mas aí eu me formei em 2000 na Federal. Hum, gostei, assim. É bom, eu sou mais ou menos que nem a senhora. É recente ainda, mas eu sempre gostei de usar criatividade. Eu agora vou começar a trabalhar como ilustradora. Sim. Aí, por isso que eu estou fazendo a design, né? Pra explorar mais essa minha área. E quem sabe futuramente eu faço publicidade e propaganda, né? Sim, aí É uma é uma extensão. extensão, exatamente. Quando eu tive esse interesse pelo curso, na verdade, inicialmente eu até procurei comunicação visual, que tinha na Federal, porque eu sempre gostei muito de desenhar. E não tinha esses recursos como nós temos hoje, né, de computador, realmente era muito manual. E eu tinha esse jeito, sempre tive jeito para desenho. E eu gostava muito dessa parte de criação mesmo, da parte de desenho. Mas, assim, eu até me surpreendi, que durante o curso eu acabei desenvolvendo muito mais o lado da escrita, né, a parte textual. Então, o meu primeiro estágio e a minha primeira o primeiro setor que eu trabalhei realmente, de fato, como profissional, foi na área de redação publicitária, né? Contrariando o que inicialmente era a minha expectativa, que era trabalhar com direção de arte. Então, eu iniciei com essa parte de texto, na parte textual, de redação, e aí eu lembro muito de um professor meu do ensino médio do Colégio Contato, que ele falava o seguinte: toda vez que ele via minhas provas de história, ele dizia: essa menina vai ser redatora, não é possível. Ou vai ser jornalista, alguma coisa assim voltada para o lado da redação, porque eu sempre escrevia muito nas provas de história. Então, ele já fazia essa observação. Mas não foi o setor que, de fato, eu fiquei por muito tempo. Depois eu migrei para outras áreas, né? Pude experimentar outras áreas também das agências de publicidade e propaganda que eu trabalhei. Uhum. Então, uma outra pergunta. Qual foi, assim, o maior desafio que a senhora enfrentou na sua trajetória até o dia de hoje? Eu acredito que o maior desafio foi quando eu, recém-formada, tive que me mudar para outro estado sem conhecer ninguém, porque, como eu disse, eu casei muito nova, então meu marido recebeu uma proposta para morar em Cuiabá, no Mato Grosso, para gerenciar um laboratório farmacêutico, e eu fiquei ainda aqui por 3 meses, eu e meu filho, para eu terminar a faculdade, e no dia do meu, não, na véspera do meu baile de formatura, ele veio para poder dançar comigo, passar o baile de formatura comigo, e no dia seguinte nós nos mudamos para Cuiabá. E ao chegar lá, eu realmente tive que, assim, bater de porta em porta com um portfólio. Na época era um portfólio impresso, né? A gente não tinha esses
portfólios eletrônicos, batendo de agência em agência, consultando através de lista telefônica, né, quais eram as agências de publicidade e propaganda para poder entregar o meu currículo, para poder entregar o meu portfólio, né, ou mostrar meu portfólio, para assim conseguir uma oportunidade de mercado. Porque aqui eu já tinha estagiado por um ano numa agência de publicidade, então eu fui para lá com uma carta de recomendação e com os trabalhos que eu tinha daqui da época do estágio. E realmente eu consegui, participei de uma seleção, trabalhei em duas agências lá em Cuiabá, passei 6 anos em Cuiabá, a última agência foi a que passei mais tempo, e tive contato com vários clientes muito, muito bacanas, como Nissan, Renault, né? Clientes assim que me deram também uma experiência nacional, para trabalhar com publicidade e propaganda. E nesse retorno, depois de 6 anos, meu marido foi convidado a voltar para Recife, e ao voltar eu fiz o contato através do MSN, que era o que a gente tinha na época. Fiz o contato com o pessoal daqui da agência que eu tinha estagiado e disse: Ó, tô voltando, preciso trabalhar. E ao chegar aqui, eles me contrataram novamente, mas aí como profissional, né? Antes eu era estagiária e aí eu permaneci com eles por mais 4 anos, até que a agência resolveu tomar um novo rumo, mas eles foram bem bacanas porque eles não sossegaram enquanto eles não colocaram todos os seus funcionários em outras agências. Então, eu fui para Plano B e foi na Plano B que eu fiquei lá como mídia durante alguns anos. Hoje não existe mais a Plano B, ela é BG9, né? Porque ela se uniu ao Grupo 9 e eu trabalhei como gestora de mídia lá por alguns anos. Hum, Espera que eu vou tossir. Outra pergunta agora é, existe alguma campanha ou projeto que você considera que foi um divisor de águas na sua carreira? Ah, tiveram vários assim que realmente me marcaram, mas eu acredito que eu tive a oportunidade de trabalhar, que não foi assim nem eu posso dizer que era um só cliente, porque eram os feirões de carros seminovos para o banco ABN, né, que na época era o patrocinador desses feirões. Foi logo quando eu retornei aqui para Recife, nessa agência que eu trabalhei, que me acolheu novamente, e eles tinham esse banco, né, como cliente, e se fazia muito esses feirões no centro de convenções com várias revendedoras, com várias concessionárias. Então, era algo que a gente recebia uma verba muito alta e tinha que trabalhar com o Brasil todo. E a gente não podia chegar e usar calculadora e dividir assim, são quantos estados e dividir igualmente, porque cada estado tinha o seu valor, né, em relação à mídia. No caso, eu já estava trabalhando com mídia e produção nessa agência. Então, eu que fazia todos os orçamentos com gráficas, né, fornecedores e também com os veículos de comunicação. Então, o comprar um espaço de 30 segundos na TV Globo, numa determinada novela, em Recife era um preço, em Salvador era outro preço, em Natal era outro preço. Então, acho que esse foi o meu grande desafio, né? Foi poder trabalhar a nível nacional com compra de mídia, e também com fornecedores para um material de produção, né? Material gráfico. E isso foi tão legal, assim, me consumiu bastante, né? Da Eu questão sei. de todo o meu, né, potencial, assim, como profissional. Mas eu aprendi muito. E o mais importante foi que eles reconheceram essa Sim. dedicação, porque ao final, quando deu tudo certo, que finalizou, os dois sócios, né, da agência me deram de presente um final de semana com acompanhante, né? Então foi o meu marido e meu filho, né? No caso foram dois acompanhantes. Nós fomos para uma pousada em Porto de Galinhas, né? Por conta da agência. Então assim foi um trabalho muito desafiador, mas ao mesmo tempo reconhecido, que não é fácil, né? A gente É, percebe hoje em dia
que mesmo a gente dando o suor e as E lágrimas, ainda mais na época. nem sempre todo mundo reconhece. Então, foi uma grande surpresa para mim esse presente que eu recebi, mas o mais ainda foi o reconhecimento em relação ao trabalho. Então, eles disseram: você vai descansar. Na Me dá sexta-feira um você descanso. vai descansar, não vai levar notebook, não vai trabalhar, você vai realmente aproveitar esses dias para relaxar assim, por gratidão e por merecimento. Então, acho que esse foi o maior desafio, ter trabalhado a nível nacional. Apesar de que na Plano B a gente trabalhava também com contas do governo. Então, o governo de Alagoas também me desafiou bastante e eu viajava muito para Alagoas. Eu viajava muito para Maceió e não conhecia Maceió, porque era só indo É só nos a trabalho, só né? a trabalho, era indo só nos veículos de comunicação, indo no escritório. Então, acho que eu viajei várias vezes para lá e era engraçado que as pessoas perguntavam: você conheceu isso? Você conheceu aquilo? Eu disse: não, conheci Era sempre nada. aquele mesmo trajeto, tipo, Exato. de um lugar pro outro. Sempre aquela parte repetitiva, e não ver os outros lugares novos, assim, turistar, né? Isso. E outra, era uma verba muito alta, porque trabalhar com o governo, a gente trabalha com verbas muito altas. E outra questão também que dificulta um pouco é a questão do empenho, né? Nem todos os fornecedores, nem todos os veículos trabalham com clientes de governo, clientes de prefeitura, porque sabe que demora um pouco a vir o pagamento. Então, isso também era um outro desafio, a gente conseguir conciliar essa questão. Então, foram, acho que os dois grandes desafios foram essas duas campanhas aí. Imagino como deve Na ter verdade, sido. campanhas, eu diria os clientes, né? Não seria nem campanha de fato, seriam dois clientes que em todas as suas campanhas eram desafios. Deve ter sido, uma, assim, foi um trabalho grande para a senhora e ainda mais foi bom pelo reconhecimento que tiveram Sim. pela senhora. É, agora, como a senhora enxerga as principais mudanças no mercado publicitário desde que começou? As principais mudanças que teve? Inclusive, eu falo isso com os alunos de daqui da UniFBV, né, da disciplina Profissões em Comunicação, né? A gente tem percebido, né, que diante desse todo esse avanço da tecnologia e também, né, da forma como hoje em dia os consumidores se comportam, a gente percebe que existe uma necessidade de estar sempre antenado com as mudanças, né? Aquela história de procurar saber quais são as dores, né, das pessoas, né, dos potenciais consumidores, saber trabalhar com o digital, mas também não esquecer do off, porque a gente tem que lembrar que é toda uma convergência, né? A gente tem que trabalhar com essas conexões, a gente tem que entender para quem que a gente está direcionando a mensagem e a partir daí poder trabalhar os melhores canais de comunicação, Sim. né? Seja o off, seja o on, né? Mas trabalhar de uma forma que você crie relacionamento, que você crie conexões verdadeiras, que você possa contar histórias. Então, por isso que está tão em alta a questão do storytelling, que nada mais Uhum. é do que as histórias que sempre foram contadas, porém agora com um intuito de promover, de criar essa conexão entre a marca e o público, né? Trazer histórias verdadeiras. Sim. Então, todo esse avanço da tecnologia, toda essa parte aí de IA, eu digo até para os alunos muito, eu disse, gente, até para você trabalhar, né, com inteligência artificial, você tem que ser criativo. Sim. Porque Porque se você não você pode não depender souber só dar os dela. comandos corretos, você não vai trazer uma resposta que vai lhe satisfazer, né? Vai ser algo tão óbvio. Então, é muito interessante que você possa trabalhar, sim, a criatividade como principal matéria-prima do seu dia a dia, né? E isso não é só para publicitários, né? Isso é para todo mundo. Isso faz parte da nossa vida, Sim. né? Então, é importante que as pessoas consigam desenvolver, né, essa sensibilidade em relação a criar relações, a conexões e, junto a isso, unir aí toda essa experiência que a gente está cada dia, né, tendo oportunidade e mais acessos com a tecnologia, com a inteligência artificial, com toda essa parte aí. Porque, assim.
não pode só depender. Eu sei que tá esse auge agora da inteligência artificial, mas não pode só depender disso, porque vai ficar aquele coisa padrão, aquele robótico. Aí tu vai ficar bem na cara que seu trabalho não foi você diretamente que Tira um pouco da fez. emoção, né? Exatamente. Tipo, dizem que a IA não tem aquela vida, né? Não dá aquele brilho que você vê quando é uma pessoa que se empenhou naquilo. Você só pegou praticamente trabalhos que juntou tudo o que o robô fez e pronto. Isso. E falou que é seu trabalho, mas não é verdade, né? É tão legal quando a gente pode ver assim um material que a gente, ao assistir o vídeo, você se arrepia, você fala assim, Sim. nossa, tocou fundo, assim, aquela mensagem, né, chegou de forma profunda para você. Então é isso que a gente quer, é histórias reais, conexões, relacionamentos, trazer a vivência, né, trazer o consumidor como protagonista. Né, para esse momento. Então, é dessa forma que a gente precisa trabalhar cada vez mais seja qual for o profissional, né? Hoje a gente precisa atender o mercado, né? No caso, atender o mercado, não, o mercado atender o consumidor e não o contrário, né? Como foi Exatamente. inicialmente. Exatamente. Agora, deixa eu ver aqui. Muitas perguntas aí. Eu tô Eita, tentando, filho. tentando ver algumas assim. É, assim, eu não sei se. Acho que foi mais ou menos foi respondida, mas eu vou fazer novamente a pergunta, eu acho. Na sua visão, quais foram os maiores desafios que as agências e, Sim. e os profissionais enfrentam nos dias de hoje? Eu Acho que acredito que é, inclusive, manter o profissional na agência, né? Porque cada vez mais nós estamos formando as pessoas para trabalharem por si só, né? Como gestores, como empreendedores. Então, você percebe, eu entro em sala de aula no primeiro período e eu vejo alunos que já no primeiro período do curso já têm agências, né? E eles já fazem de tudo. Eu costumo dizer que é a urgência, né? Ou seja, ele é o atendimento, ele é produção, ele é mídia, ele é diretor de arte, ele é o redator, ele faz tudo, toda essa parte. Então, cada vez mais a gente tem percebido que os estudantes, os profissionais estão migrando para essa questão de ser por si só, não necessariamente mais querendo estar numa empresa, ser é aquele CLT ou trabalho estar numa realmente. agência, exato. Ele quer poder escolher os seus clientes, trabalhar da sua forma, sem ter aquela coisinha mais engessada, sem estar meio que cumprindo ordens. Então, a gente percebe que, tanto para o profissional, né, do jornalismo, a gente vê um jornalismo muito independente, como publicitário também, né, trabalhando dessa forma. A área de marketing, de uma forma geral, a área de comunicação, de uma forma geral, a gente está formando cada vez mais. Inclusive, aqui na UniFBV, a nossa matriz curricular, ela é muito em cima disso. Ela é para poder formar o profissional independente, não um profissional que vai ser funcionário de alguma empresa ou de alguma agência, né? E Uhum. aí isso dá total autonomia para que ele consiga fazer a sua rota, né? Traçar qual o seu É a melhor, sua carreira. o seu melhor caminho. Então, acho que a maior dificuldade das agências, de uma forma geral, ou das empresas, né? Porque o publicitário ele pode estar trabalhando em setores de marketing, ele pode estar trabalhando na indústria farmacêutica, ele pode estar trabalhando no supermercado, né? Com toda essa parte de trade. Então, o que eu acho que é a maior dificuldade é ele conseguir fazer com que o funcionário fique. Ele tem que oferecer benefícios, ele tem que oferecer um bom salário, porque hoje em dia as pessoas trabalhando de forma autônoma, elas ganham muito mais e Exatamente. não precisam cumprir aquele horário engessado, né? Eles podem fazer o seu horário, então, organizar melhor a sua agenda, ter mais liberdade para isso. Então, isso fez com que, inclusive, eu deixasse trabalhar em agência. A partir do momento que eu comecei a dar aulas, eu percebi que eu tinha uma certa liberdade na escolha dos meus horários. E aí eu passei ainda 2 anos fazendo as duas coisas, né? Trabalhando em agência e trabalhando na, na, nas duas faculdades que inicialmente eu dava aula, e depois eu fiz a opção, até porque eu viajava muito, né, para Maceió, Uhum. e eu disse, não, não está dando mais, então eu preciso escolher de fato. E aí eu coloquei na balança e eu disse, não.
vou seguir a área acadêmica. Depois fiz um MBA em marketing e publicidade. Depois disso, eu fiz um mestrado em indústrias criativas. Então, assim, o meu foco foi realmente sendo voltado para a área acadêmica, para que eu pudesse ser uma profissional melhor como professora. Sim. E aí eu deixei para trás 12 anos de experiência em agência, que não, assim, não necessariamente ficou para trás, porque eu trago a minha vivência As para a suas sala de aula. experiências. Isso. É, assim, os meus amigos que são alunos da senhora sempre falam, assim, que a senhora dá uma aula mais, assim, dinâmica, trazendo suas experiências, né? É, porque eu acho importante isso, né? Você trazer de fato o que é real, né? E não o que está ali nos livros, aquela coisa assim, tudo bonitinha, redondinha. Você fala assim, gente, a gente tenta fazer isso, mas Aquele não coisa rola. repetitivo, É, né? não dá para fazer Ninguém dessa mais, forma. assim, gosta de algo, assim, que sempre vai dar no mesmo lugar, mas sim vindo, assim, de vários lugares, assim, pra chegar até um caminho diferente, ou até mesmo o mesmo, porém de Sim. formas diferentes, né? E eu acho importante também que sala de aula, a gente tem muitas trocas, né? Porque os alunos têm suas experiências de vida, né? E alguns já têm experiência na área. Nós temos alunos que eles vêm do mercado com a necessidade de entender um pouco da teoria, né? Uhum. Mas ele já tem essa experiência. Então, existem muitas trocas. A sala de aula verdadeira é assim, é realmente muito enriquecedor, porque a gente tem esse momento para ouvir os alunos e aprender com eles e vice-versa, né? Não é uma questão de via de mão única, né? Só o professor fala, só o professor tem exemplos, não. Eu aprendo muito com os alunos também diante das vivências que eles trazem e compartilham em sala de aula. Certo. Agora, outros, assim. Eu ver aqui. Então, na sua visão, quais são as habilidades que um publicitário precisa desenvolver para se manter relevante nos próximos anos? Antes de mais nada, ter repertório. Meu aluno, acho que escuta bastante isso, né? Essa preocupação de ter repertório, de ter sua bagagem, né? O seu conhecimento acumulado, né? E isso é importante, que você leia, que você assista bastante série, que você possa visitar, né, várias culturas, que você navegue na internet, ou seja, você tenha o máximo de Se informação manter possível. atualizado. Exato, porque você nunca sabe qual é o job que vai chegar para você, né? Qual é a proposta de trabalho que vem para você. Então, a partir daí, você ter pelo menos um mínimo de informação diante daquele assunto, daquele tema. E se você ainda não sabe, estudar sobre ele para depois pensar em desenvolver uma peça publicitária, uma campanha. Então, acho que o primordial é o repertório. Porém, outra questão, eu sempre falo que a criatividade é matéria-prima, né, para todos nós. E a criatividade ela é formada por três grandes pilares, que é justamente o repertório, né, o conhecimento acumulado, a questão da memória, porque de nada adianta a gente, né, visitar, ler, ouvir, assistir e não conseguir aprender, Fixar, né? fixar isso. Então, acho que é um grande problema que a gente tem hoje também é essa questão de trabalhar bem a memória, né? E outro, né, o terceiro pilar, que é a técnica. A gente entender, né, qual é a técnica mais adequada para a gente para poder trabalhar a criatividade. Então, como é que a criatividade aflora em você? Ah, é ouvindo música, é indo para a praia, caminhar, é dormindo. Tem gente que tem grandes ideias dormindo, né? Eu, assim, sempre vem mais criatividade é quando eu estou perto de ir dormir. Aí, quando Aí a eu cabeça fica, fico né? assim, aí eu, Mil não, por hora. eu tenho que fazer, mas eu preciso dormir também. Aí fica esse negócio, Eu sou assim, minha cabeça, quando eu vou dormir, parece que ela trabalha exatamente. no 220, assim. Aí eu falo assim, cabeça, deixa eu descansar, Descansa, quando eu né? acordar eu faço. Aí Exato. acaba, quando eu acordo, já esqueço, já não consigo fazer. Por isso que é importante o celular do lado, né? Porque qualquer ideia que você tenha, acontece isso comigo. Às vezes eu não lembro no outro dia. Então, na hora que vem alguma questão para mim, eu já pego o celular e gravo para mim mesma, né? Fazer isso, lembrar daquilo, essa ideia, não sei o quê. Então, eu deixo lá documentário, porque aí no outro dia, se eu, caso não me lembrar, eu consulto
o celular. Então, assim, o celular veio também para auxiliar. Antes era um caderninho com a Eu canetinha, ainda faço né? o caderninho, porque às vezes só no celular não dá. Aí eu preciso É. escrever, porque vem mais coisa para eu escrever do que digitar só. Eu tenho até hoje também o caderninho, me acompanha. Eu sou uma pessoa que ama papelaria, ama canetinha, papelzinho, não sei o quê, adesivo, adoro, né? É realmente Eu algo prefiro bem, assim, sempre escrever e depois passar pro celular do que tipo sim. escrever pro celular. Porque não funciona, eu não funciono. Eu preciso sempre estar escrevendo alguma coisa. E isso é uma boa técnica, inclusive para memorização, né? O fato de você escrever já ajuda você a memorizar. Tem uma atividade que eu faço com os meninos do primeiro período, que é a questão do vocabulário da área, né? O publicitês. E aí eu passo para eles 80 palavras para eles pesquisarem o significado dessas palavras, porque o publicitês tem muitas palavras em inglês. E aí, para eles terem esse conhecimento, se sentirem mais à vontade, né, com esse vocabulário a partir do momento que eles estão sendo inseridos nessa área. E aí, sabe o que eu faço? Eu não deixo eles digitarem. Eu peço para eles imprimirem o material e para eles escreverem à mão. E aí muitos me xingam, professora, como assim? Na era digital, né? Como é que a gente vai escrever à mão? Em pleno Não século sei nem mais XXI. escrever à mão. Aí eu digo, não, mas exatamente porque é uma técnica para memorização. A partir do momento que, mesmo que você esteja copiando do seu coleguinha o significado da palavra, mas você está escrevendo o seu, você já está memorizando. Já tá Então trabalhando, já está tanto trabalhando em aqui, tanto cima aqui. isso. Então, aí eu peço para eles fazerem dessa forma, de forma manual, escrevendo à mão, né? E aí você percebe que cada um fez o seu, e não simplesmente uma pessoa faz o trabalho, ou então faz só o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e aí cadê a memorização? Pois é. Nenhuma, né? Pois é, gente. Usem caderninho, gente. Pode usar, gente. Não é desatualizado, não. Pode usar. Faz parte, é uma boa Trabalha assim. técnica, é para Exatamente. fixação, é importante. Não entendi. Acho que tem sim. Então, deixa eu ver aqui outras perguntas. Hum, como equilibrar criatividades com métricas, dados e algoritmos? Bom, aí você vem para uma área que eu não domino Não. muito, né? Dessa Então, parte de vamos esquecer. algoritmo, dessa parte de. Mas, assim, é de grande importância para que a gente possa direcionar melhor, né? O que a gente fala em relação ao material publicitário. Mas, realmente, de fato, não é uma área. Eu até pretendo fazer vários cursos nessa área, porque é o que está vindo, né? Cada vez mais em evidência, e aí eu quero trabalhar. Mas, em princípio, seria para essa questão do direcionamento, para você entender melhor quais são as palavras-chaves, né? Você entender melhor a questão de como saber quem é o público, quem você está atingindo, quem está engajando, é em cima desses, né, itens, né, que a gente, desses pontos, que é preciso ser trabalhado muito bem um planejamento de mídia. Tá. Acho que agora é só duas últimas perguntas, que são: Certo. quais são as principais tendências que a senhora acredita que vão moldar o futuro da publicidade? Bom, em relação às tendências, a gente está muito trabalhando muito com a questão do valor, né? Nesse sentido de colocar cada vez mais o consumidor como um herói, o consumidor, né, como o protagonista, essa conexão, essas relações que precisam ser criadas e trabalhadas com histórias reais, né? Um bom exemplo são as campanhas da Dove, né, que traz corpos reais para o dia a dia, para mostrar as mulheres como elas são de fato, né? Seja gorda, seja baixa, seja alta, seja magra, seja loura, morena, enfim, né? Então, corpos reais, pessoas reais, histórias reais, eu acho que em cima dessa tendência é que a gente vai se aproximar cada vez mais do Do público público. e não criando estereótipos, criando, né, histórias fantasiosas, objetivos inalcançáveis, é em cima disso. E trabalhar a inovação também, porque muitos têm a percepção errada de inovação. Muitos pensam que inovação precisa ser algo inédito, e não necessariamente. Pode ser algo que esteja sendo modificado, alterado, melhorado, né? E a partir daí,
tendo uma nova trajetória, criando uma nova história. Então, a gente vê, por exemplo, os celulares, né? Inicialmente, os celulares era só para discar e atender, né? Você ligar e atender. Hoje, os celulares, eles são câmeras fotográficas, são filmadoras, né? São rádio, né? Tanta agenda, tanta coisa que o Muitas celular... coisas. Então, Ligação. ele vai se adaptando de acordo com as necessidades do público. Então, ele é um bom exemplo de inovação. Ele não precisa ser, ele não é mais nada inédito, né? Ele traz aí outras propostas. Então, gente, vamos finalizando por aqui o podcast de hoje. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E Eu fico lisonjeada com o convite, muito obrigada também. Admiro bastante o trabalho de vocês, acompanho, sou seguidora, né? Então, eu fui muitos anos coordenadora de agência experimental em outras duas instituições e sei da grande importância que é deste momento, dessa vivência, né, fora de sala de aula, mas tendo essa conexão com o mercado, né, e com os desafios que vocês têm no dia a dia. Isso faz com que vocês sintam de fato, na real, o que está acontecendo e que vocês consigam ser bons profissionais a partir dessa vivência, porque a hora de errar é aqui, na faculdade. exatamente. No mercado, não. Você não tem vez para isso. Se você erra, você pode sofrer Já grandes perde consequências. perde muito tempo se você errar Isso. já na carreira. Obrigada, então. É isso, gente. Tchau, Tchau, boa tchau. noite.